Primeiro só tem um capítulo, aliás, tem 3, né? Segunda carta de João, perdão, o capítulo 1. Capítulo 1, não tem mais do que isso. O versículo 1. Segunda de João, primeiro versículo, vamos ler. Estou feliz em ver o Caio. Caio me deu uma notícia triste, uns dias atrás, indo morar lá perto de Rio Manso. Mas aí ele, graças a Deus, me deu uma outra notícia que voltou para Contagem. Que bom que você voltou, Caio. Segunda de João, quem encontrou diz amém. Versículo 1. Segunda de João. Versículo 1. O presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Lerei mais uma vez. O ancião, quem era o ancião? O próprio que escreve, o João, o discípulo amado. A senhora eleita, a quem ele estava destinando? A senhora eleita. E também aos filhos da senhora eleita, os quais ele atesta que os amava em verdade, e não somente ele os amava, mas também todos os que conheciam a verdade. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de culto, como é bom poder te louvar. Isso para nós não é religiosidade, não é cumprir um rito de uma religião. Isso para nós é um grande prazer, é uma grande alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós estamos, dando ao Senhor esse culto, dando ao Senhor as nossas vidas, a nossa caminhada, Senhor, diante do Senhor está. E eu te peço que nesse momento que acabamos de ler a Tua palavra, Senhor amado, fala conosco nessa noite, a Tua palavra é a verdade. Esclareça, Senhor, aquilo que está, ó Deus, dentro do nosso coração, que precisa de uma resposta, de uma direção. Ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, tenha toda a liberdade para falar com cada um de nós e aplicar tudo que vamos falar da Tua palavra nessa noite a cada coração. Para a glória do Teu nome oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, estava lendo esse texto e eu tenho pensado muito sobre a necessidade do discipulado. E quando eu li esse texto, uma impressão forte veio ao meu coração. A Bíblia, ela traz muitas analogias quando ela vai se referir à igreja. Por exemplo, a igreja é chamada de prédio. Não é que ela é um prédio, mas existe um paralelo, algo a aprender quando a imagem de um prédio é associada à igreja. Um edifício, algo que é levantado, que é construído, um templo, um santuário. Um corpo, por exemplo, é uma outra analogia que é dada à igreja. Também lavoura de Deus. Então nós entendemos que a igreja não é uma organização, mas um organismo. Tem vida na igreja, precisa ser cuidada, ela vai frutificar. Ela também é chamada de exército. Então são várias as analogias que a própria Bíblia traz com relação à igreja, cada uma delas nos ensinando, nos mostrando algo da verdade quando consideramos a igreja. Mas aqui nesse texto, irmãos, nós lemos que João estava escrevendo a uma senhora. Alguns estudiosos, na verdade, eles dividem nessa opinião. Por quê? Porque alguns chegam a dizer que João, de fato, estava escrevendo a uma irmã. Uma irmã que era proeminente na época, uma irmã que cuidava da igreja, uma família que estava ali, que João se associou a ela, que João nutria um amor, um afeto por essa família. Mas, irmãos, existe uma outra parte de estudiosos que dizem
que esse termo se tratava de uma igreja. Por ser uma época de perseguição, não se podia muitas vezes dar muitas pistas. Então, a senhora eleita era uma maneira de talvez não dar muito na cara de que estava sendo ali tratado algo com relação a uma igreja local. Então, alguns estudiosos, e eu posso dizer que a maioria delas, e eu prefiro particularmente, respeitando a opinião de todos, acreditar que se tratava de uma igreja local. A senhora eleita como a igreja, e aos filhos que andavam, na verdade, como os membros dessa igreja. E é interessante, irmãos, porque se assim entendermos, nós temos uma outra analogia aqui aplicada à igreja, que é a de mãe. A igreja cumprindo um papel de mãe. Eu não digo, irmãos, a igreja que formada apenas pelos oficiais da igreja, pelos clérigos, não, a igreja como um todo. Nós, ao mesmo tempo, exercemos como igreja um papel de filhos, mas, ao mesmo tempo, um papel de mães. E eu vou te explicar o porquê a gente tende a pensar sobre isso com mais seriedade e aplicado ao cuidado, ao discipulado, à vida da igreja, que não é uma vida solta, não são partes soltas, mas estamos ligados e interdependentes. Não estamos aqui, irmãos, dizendo eu me supro, nenhum de nós. Nenhum de nós temos todos os dons, nenhum de nós temos todas as respostas e podemos exercer todo o cuidado, ou melhor, autocuidado, autoalimentação sobre nós mesmos. Assim como uma mãe tem o privilégio de ter filhos e deles cuidar, exercendo assim aquele papel daquela que instrui, daquela que nutre, daquela que zela, assim a igreja, uns com os outros. E se não entendermos isso, irmãos, a igreja, ela perde algo essencial para a sua caminhada. Eu não me alegro, não é uma alegria, irmãos, desprovida de uma reflexão. Quando nós ouvimos assim, o número de evangélicos tem crescido no Brasil a cada ano. Daqui a um tempo ultrapassaremos, como evangélicos, o número de católicos. Isso é IBGE que traz. Isso me traz uma certa reflexão. E não traz uma alegria assim, sem um pensamento, sem uma análise. Por quê, irmãos? Se o número de crentes tem aumentado, por que o número de divórcios, por exemplo, não tem diminuído? Se o número de crentes cristãos tem aumentado, por que a criminalidade não tem diminuído? Não bate, irmãos. Não dá para equacionar isso. Se o número de crentes tem aumentado, por que o nosso país ainda é tão corrupto? Ah, não, pastor, essa corrupção está ligada a um segmento, a quem dera. Quem dera fosse. Pessoas que cantam. Fui levar minha sogra para fazer uma consulta uns dias atrás. Enquanto ela consultava, eu fui tomar um cafezinho. Que novidade, né? E eu lembro que eu conversava com o moço que estava ali com o trailer dele, e ele falando, sou casado, mas minha mulher, está chegando aqui uma novinha, rapaz, e não sei o quê, e começou a falar da novinha, que estava chegando para estabelecer um relacionamento com ele. Até aí tudo bem, eu pensando, deixa ele dar uma brecha, eu já vou apresentar Jesus para ele. E quando eu comecei a dar algumas palavras, ele percebeu e ele, mas eu sou da igreja. Mas eu sou da igreja. Eu digo, não, isso não quer dizer nada, né? Eu vou à igreja, a igreja evangélica, eu estou lá firme. Eu digo, gente, isso é só
pontinha do iceberg que a gente tem como realidade, irmão. É uma fé, é uma crença desassociada da vida. Eu pergunto, o que é que de fato o número nos impressiona, irmãos? Se não tem transformação, se não tem mudança, se nada está mudando na sociedade, cadê os crentes? E aí eu percebo que muitas vezes é a falta de um pai, de uma mãe, e até mesmo a falta de uma submissão a um pai e uma mãe, um discipulado sério, um acompanhamento honesto. Somos criados muitas vezes soltos, não muitas vezes, queridos, por falta de vontade de que aquela pessoa seja acompanhada, discipulada e venha crescer, mas a própria pessoa acha que não precisa. Irmãos, isso tem me inquietado. E eu queria conversar com vocês, ver com vocês nessa noite, sobre esse papel nosso, de igreja como uma mãe. De uma igreja que entende seu papel, como uma mãe deveria entender o seu. Quando ela começa a imaginar-se como alguém que vai gerar um ser. E a igreja como mãe, irmãos, como qualquer uma das mamães sabem, já viveram, ela foi dotada por Deus para gerar. Diga comigo, gerar. Mais uma vez, diga gerar. Diga, eu como igreja fui chamado para gerar. O que é que uma mãe faz? Gera. Ela só é mãe, na maioria das vezes, é claro, salvo raras exceções, quando a pessoa adota, enfim, mas normalmente a capacidade de gerar é das mulheres, é isso aí, e ela vai ser a mãe, e ela vai ter o milagre da vida sendo uma realidade dentro dela. Deus dotou, então, com essa capacidade. 40 semanas em média, para a gente pensar no que é o gerar. Às vezes a gente imagina que o nosso papel como crente é ir por todo mundo e fazer convertidos. Deus não chamou a gente para fazer convertidos. Deus chamou a gente para fazer discípulos. Gerar alguém requer tempo, planejamento, cuidado, uma atenção toda especial, não somente com a própria pessoa, mas com aquele que está sendo gestado ao longo das 40 semanas. Eu agora vou ter um zelo maior no que eu como, pensa a mulher. Eu agora vou ter um zelo, está se aproximando, eu vou ter mais tranquilidade, eu não vou exagerar muito nos afazeres, porque é algo muito delicado. Irmãos, tem um texto que eu queria que você abrisse, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que Paulo diz assim, 1 Coríntios 4, 15. Paulo falando aos irmãos, ele então diz, porque ainda que tenhais 10.000 aios. Aios era um supervisor, era um tutor, não era um pai, mas ele era o encarregado. Então era comum os senhores terem aios para cuidarem dos seus muitos filhos. Então tinha lá um oficial que tinha ali 40 filhos, tinha um rei que tinha 40 filhos, então ele tinha vários tutores na cidade, eram homens nobres, que dariam educação aos filhos dele, mas eram filhos do rei, mas eles estariam cuidando dos filhos do rei por um determinado período, até que aquele filho chegasse à sua maioridade. Era um aio, era um tutor. Só que ele diz assim, vocês, igreja, podem ter até 10.000 aios, 10.000 que se chamam líderes, mas de fato vocês não têm. Olha a realidade, na época de Paulo já era, e eu digo que na nossa o é muito mais. Ele diz assim, vocês não têm muitos pais. Isso é uma realidade.
Vocês não têm, de fato, pessoas que realmente sejam pais. E aí ele vai dizer: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei. Ele fez o que, irmãos? Gerei em Cristo. Irmãos, isso é muito mais do que apenas pregar o Evangelho para alguém. É muito mais do que levar aquela pessoa a um interno todo dizendo que não seja necessário, não, irmãos. Mas não é um serviço completo. É como se uma mulher tivesse um filho, e assim que ela gera o filho, e assim que o filho nasce, ela coloca aquele menino na lata do lixo, e diz: missão dada, missão cumprida. Fiquei 40 semanas com esse bebezinho no meu ventre, agora beijo, se cuida, filhão, tchau. A mesma coisa. Ganharmos alguém, pregarmos o Evangelho para alguém é o primeiro passo da gestação. Mas as semanas que se seguem requer de nós um olhar cuidadoso, um zelo. Irmãos, e são poucos os que querem isso. São poucos os que de fato querem gerar, porque isso exige paciência. Isso exige muitas coisas a abrir mão. Você não pode esse determinado tipo de alimento. Se você fuma, você não pode fumar. Se você isso, se você aquilo, se você aquilo. E tem gente que diz assim: não. Não se preocupando com a vida que está ali sendo gerada. E nós temos essa realidade de uma forma muito viva na nossa sociedade. Visita lugares assim, ou assiste aí documentários como Cracolândia, que tem de gestantes lá. Eu pergunto, irmãos, e nós como igreja? Nosso papel é gerar. Nosso papel como igreja é pelo Evangelho. Veja, assim como o início de uma gestação exige-se 2 elementos de 2 partes. Na gestação espiritual é a mesma coisa. Paulo diz: eu gerei vocês pelo Evangelho. Eu preguei o Evangelho. Eu falei sobre Cristo, eu preguei sobre a cruz, eu preguei sobre a necessidade do arrependimento, da conversão, do crer, da fé em Jesus. Mas precisou encontrar, me entenda, irmãos, eu não vou nem falar, porque do jeito que tudo que você fala sai no crente aranha hoje. Mas é como se fosse o primeiro elemento, a semente, porque a palavra é uma semente, ela tem que encontrar a fé, o óvulo da fé. Isso é uma analogia minha, tá, irmão? Não tem isso na Bíblia, não. Mas a fé precisa ser fecundada junto com a palavra. Você tem fé em Deus? Eu vejo muita gente dizendo assim: eu tenho muita fé em Deus. É uma fé solta, vaga. Eu tenho muita fé. Às vezes tem fé na fé. Mas a Bíblia mostra, irmãos, em que de fato precisamos colocar nossa fé. É no Evangelho, é na palavra de Deus, é na esperança da salvação que nos foi pregada, que nos foi anunciada. Então, quando a semente é liberada e encontra a fé, do outro lado, começou o processo da gestação espiritual. Começou a ser gerada uma nova pessoa em Deus. Só que, irmãos, não é assim não. Você creu. Amém, agora você é crente. Olha, está precisando de gente para dar aula lá na igreja. Calma, irmão. São 40 semanas para gestar. E a gente já quer exigir que aquela pessoa que acabou de levantar a mão já esteja pronta. Não cuidamos. Não supervisionamos, não alimentamos, não zelamos. E queremos que aquela pessoa já esteja pronta. Gestar, irmãos, é um ato de entrega. Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos tempo para isso. Nós somos muito ocupados. Pastor, se você visse minha agenda, eu não tenho... Você sabe que a nossa geração, e eu estou falando de verdade, não quer saber de ter filhos? Aliás, não quer saber nem de casar mais. A realidade hoje é de filhos muito mais velhos. Antigamente se saía muito mais cedo de casa.
Casava com 15, 14, não estou dizendo que é certo não, é uma observação das gerações. Hoje é comum a pessoa ficar e não querer casar mais. Casar dá trabalho, dá. Ter filhos dá trabalho, dá. Andar sozinho é mais rápido, mas você não vai muito longe. Um homem sozinho, uma mulher sozinha, então quero te encorajar, casa. Quem é solteiro aqui? Tem uns que levantam, tem uns que não levantam. Você é solteiro ou não é solteiro? Casa em nome de Jesus. Quem é casado não tem filho? Você não tem filho, não? Tem, então baixa tudo. Quem é casado e não tem filhos ainda? Então tenha filhos, irmão. Abraão tem muitos filhos ele tem. É isso aí. Muitos. Tenha, meus irmãos, nós estamos tendo essa realidade no que diz respeito à vida de igreja. Hoje a gente não quer mais ter tempo para pregar para alguém. Aliás, a gente quer só receber, pregar, dar. Não tem tempo. Gerar trabalho que dá, cuidar de alguém, pastor, misericórdia, não dá para mim, irmãos, nós fomos chamados para gerar. Quantos filhos espirituais você já gerou na sua caminhada com Deus? Deixa eu te fazer essa pergunta, não responda para mim, responda para você mesmo. Quantos filhos espirituais você já gerou para Jesus? Segunda coisa que eu vejo, irmãos, quando a gente pensa na igreja como mãe, é que além de gerar, uma mãe foi chamada para nutrir os seus filhos. Diga, gerar e nutrir. Então a mamãe pega ali o bebezinho, assim que acaba de nascer, hoje já se coloca no seio e vai mamar. Pega ali, já vai botando para o menino começar a se adaptar. Agora ele não tem mais aquela facilidade do cordão, agora ele tem que fazer força, ele tem que sugar, ele tem que ter fome. A palavra de Deus diz em Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Então a criança normalmente ela vai querer. Normalmente o menino, e aí quem tem filho recém-nascido, muitas vezes passa um aperto, porque ele acorda, não tem esse negócio, mamãe, vou acordar de manhãzinha, quando o sol nascer, não, acorda de madrugada, irmão, está nem aí, e ele quer comer, e a mamãe acorda ali, não sabe nem o que é que está fazendo, e bota o menino e vai mamar. É assim, irmãos, tem vontade, ele chora, ele quer comer. Eu lembro, irmãos, que o Daniel, até os 2 anos, não deixava a gente dormir de madrugada. 2 anos e meio, pastora completa. E eu lembro, irmãos, que quando deu 2 anos, eu levantava, junto com a pastora, e todas as noites, Jesus, aí 2 anos eu disse assim, eu preciso ver meus pais. E fui lá para Maceió. A pastora ficou, acho que a pastora Wanda estava aqui. E eu fui para Maceió. Irmãos, eu acordava toda 2 horas da manhã, ouvindo o choro. Eu disse, o espírito do mal, que está me fazendo ouvir vozes. Eu estou a 1.900 quilômetros de distância, é impossível eu acordar ouvindo a voz do meu filho. Mas, irmão, dá trabalho. E aí vem mais um problema. Ninguém quer nutrir. Ninguém quer. É melhor gerar e deixar para a escola dominical fazer o processo. É melhor gerar e pedir para o pastor, para a pastora. É melhor gerar, irmãos, isso cabe a quem gestou.
Realidade, irmãos, é que todos nós somos chamados para isso. Pastor, mas meu irmão, esse negócio de ser o leite fraco, não. O que você precisa é ter a sua vida com Deus, sua vida devocional, sua leitura da palavra. Você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa ser graduado, você não precisa ser pós-graduado, você não precisa ser doutor em divindade. Se você tiver a sua Bíblia, comece a ler com sinceridade. Vá ali no Salmo 23, vá ler, leia 30 vezes para o indivíduo, vá nutri-lo. Existirão questões mais delicadas na caminhada, perguntas mais difíceis de serem respondidas, questionamentos maiores, mas isso já é para alguns anos para frente, para um tempo a mais. Mas no primeiro momento, o que aquele menininho precisa é do leite, não precisa da feijoada. Eu pergunto, nem leite a gente está conseguindo dar? Lê João 3,16, 30 vezes, aqui, ó, João 3,16, Deus amou o mundo, aleluia, que deu o seu Filho unigênito. Começa, irmãos, não fica nesse negócio. A gente fez um trabalho aqui, há uns anos atrás, chamado Lares de Paz. A gente saía pelo bairro, fazendo uma entrevista, e quem a gente perguntava que tivesse desejo de fazer um estudo bíblico na sua casa, a gente tinha ali alguns irmãos que se dispuseram a isso. Irmãos comuns que não tinham feito teologia, mas estavam cheios de vontade de servir. E nós tínhamos um grupo ali de mais ou menos uns 10, 11 irmãos. E aí nós passamos durante a semana o estudo para esses irmãos. E aí foi interessante, uma das irmãs, quando ela deu o primeiro estudo, ela veio contar como foi. Na semana seguinte, nos reunimos e ela foi contar a experiência. Ela dizia assim: meu Deus, eu não sabia que eu podia dar tanto. Eu não sabia. O meu conhecimento, pastor, para aquela pessoa, é como se ela estivesse bebendo pela primeira vez água limpa. Uma irmã, mas que tinha um desejo de nutrir alguém. E às vezes a gente fica, irmãos, inchado de tanto conhecimento. Nossa geração de crentes é uma geração inchada, obesa, que não dá para ninguém. Nós queremos conhecer, queremos ter conhecimento, mas dar, repartir, nutrir, são poucos os que querem. Se uma irmãzinha, não estou desmerecendo a irmãzinha, irmãos, mas ela mesma disse: pastor, eu achei que eu não podia dar nada, e quando eu fui e voltei, meu Deus, o quanto essas pessoas estão sedentas de Deus, e o quanto nós que já temos uma caminhada, ainda que uma caminhada simples na fé, podemos dar tanto. Queridos, a igreja foi chamada para nutrir, foi chamada para repartir o alimento da fé, para dar o sustento espiritual. Isso não é apenas uma responsabilidade dos pastores. Eu uma vez, num culto de oração, estávamos orando aqui, já contei isso e vou contar de novo. E eu lembro que orando ali, eu fechei os olhos e orando, Jesus, e Deus me deu uma visão. Eu imagino que foi Deus, porque eu não estava pensando nada disso. E eu vi, em vez de cadeiras, eu vi berços. Essa igreja tinha muitos berços, bercinhos. E eu levantei mãos alegre. Eu digo, irmãos, e compartilhei o que Deus tinha me mostrado. Eu via berço, não era cadeira. E berço fala de quê? De bebê. Então eu disse, irmãos, Deus vai trazer bebês espirituais, gente que vai aceitar Jesus como Senhor da vida deles, gente que vai andar com Deus, e Deus demonstrou que vai ter berço aqui na igreja. Irmãos, os irmãos que estavam aqui ficaram felizes e deram glória a Deus, e eu disse, amém. Agora quem vai cuidar deles? Estão imaginando que eu vou cuidar de todo mundo? Sozinho? Eu e a pastora? Ninguém quer, né, irmão? Balangar menino? Balançar berço?
Levantar de madrugada. Ninguém quer trocar fralda. Sabe quando troca a fralda? Já está todo limpinho. E de repente você vai fechar a fralda. Ele sai tudo de novo. Você já passou por isso? Não? Bem-vindo ao mundo. E é assim, irmão. Cuidar de gente. Você fala. De repente você ora por aquela pessoa e ela está fazendo coisas que você tinha dito para ela, não está certo, ela vai fazer, e você não vai afogar o menino na banheira. Você vai tirar a fralda de novo, vai limpar de novo, mas vai cuidar dele. Um monte de becinho. Irmãos, a intensidade do glória foi bem menor. Quando eu disse quem vai cuidar, foi mais ou menos assim. Ninguém falou nada. Ser mãe na fé, como igreja, é ser chamado para um desafio, uma responsabilidade muito grande, para cuidar. Mãe foi chamada para cuidar e proteger. Diga, gerar, nutrir. Diga, cuidar e proteger. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho. Aí está falando para pastor, e pastor não é ovelha, não? Antes de ser pastor, eu sou ovelha, irmãos. Não é um requisito, não coloca no jornal, precisa-se de pastores. Não, isso é vocação que vem do meio dos irmãos. É uma ovelha que Deus chama do meio, é ovelha também. O que eu quero dizer, irmãos, é que a capacidade de gestar, de nutrir, de cuidar, não é só para líderes, é para a igreja. É muito cômodo, meus queridos. Você sabe qual é a função de um pastor principal? Não é fazer tudo. Abra sua Bíblia, a gente nem lê o texto, né, irmãos? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Irmãos, cuidado, está aquele menino crescendo, então sempre vai ter que ter aquele zelo às infecções, às doenças, a vacina para dar no tempo certo aos vírus, e deixar aquele menino mais imune, o mais cuidado, mais protegido possível. Isso é dever do papai e da mamãe, isso é dever da igreja. Então você está vendo, irmão, se você for parar para listar todas as vezes que a Bíblia dá um mandamento que a gente chama de mutualidade. O que é mutualidade? É aquele mandamento mútuo, é uns aos outros. Amai-vos, perdoai-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Sempre você vai ver uns aos outros, isso é um mandamento de mutualidade. É a obrigação, a responsabilidade que Deus deixou para o irmão em relação ao outro irmão. É uns aos outros. Aconselhem-se, instruam uns aos outros. Levem as cargas uns dos outros. São, em média, 25 mandamentos claros e específicos de mutualidade, que a gente tem a obrigação de fazer isso com os outros. Isso é cuidado. A ferramenta que Deus deu para o cuidado de uns com os outros chama-se discipulado. Façam discípulos. Discípulos fazem discípulos, discípulos feitos pelos discípulos fazem outros discípulos, não de si, mas de Cristo, porque eles serão pessoas que ensinarão os outros a guardar tudo que Jesus ensinou. Não é guardar o que o discipulador acha na cabecinha dele, não. É o que Jesus ensinou. Então eu, como irmão mais velho do outro irmão que acabou de nascer, eu vou sentar com ele. É o mandamento de mutualidade. E eu vou estar ali acompanhando, zelando, protegendo. Ô bênção.
Tem 3 domingos que você não vem na igreja, rapaz. Está tudo bem? Hoje a gente não pode perguntar. Sabe, irmãos, existe um problema no que diz respeito a cuidar uns dos outros. Primeiro problema: a gente não encontra cuidadores. Isso a gente já tem mostrado aqui. Segundo, os que deveriam receber cuidado se sentem ofendidos por estarem sendo cuidados. O que é que esse irmão está perguntando? É da conta dele? E se eu não quiser ir? É da sua conta? E se eu faltei? E daí? Faltei! Ô Zé, é cuidado com a sua vida. Agora, se você não quiser ser cuidado, se você quiser ficar, Deus dará, é só você falar. Mas enquanto, irmãos, nós formos igreja, ei, meu irmão, suporte a chatice dos que se preocupam com você. Porque a gente não faz, irmãos, o cuidador, aquele que ama de fato a obra de Deus, ele não vai ver um irmão indo para o buraco e vai ficar indiferente, não. Ele vai se preocupar. Ele vai chamar, ele vai falar alguma coisa. Eu sei que tem irmãos que não tem muito jeito no falar. Eu sei que isso pode acontecer, mas, querido, não leva para o coração, não. Leva como um zelo. Leva como um cuidado. Por que teria? Ele não está ganhando nada. A pessoa às vezes não está ganhando nada por isso. Nós precisamos cuidar. Você sabe qual é o papel? Eu estava falando, irmãos, eu queria que você abrisse. Irmão, tem tanto texto que está vindo ao coração, mas eu não vou falar tudo não. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, diz assim, olha, 1 Coríntios, eu estou acostumado com telão, porque a gente fala e já pá, mas agora não está tendo, então vou ter um pouquinho de paciência. 1 Coríntios 12, 25 diz assim, para que não haja divisão, ele fala, irmãos, da dinâmica do corpo, da honra que cada membro dá ao outro membro, do cuidado que cada membro tem com outro membro. E ele diz assim, tudo isso acontece, Deus colocou assim, para que não haja divisão no corpo. Mas, e observe comigo agora, mas para que os membros, quem é membro do corpo de Cristo aqui, levanta a mão. Eu estou falando membro da igreja Batista Hebron, não. Membro do corpo de Cristo, você nasceu de novo, Jesus é o Senhor da sua vida, o Espírito Santo habita em você, você está esperando Jesus para ser arrebatado, você é a igreja. Eu pergunto, quem é membro do corpo de Cristo? Levanta a mão. Pronto, então está falando para quem? Para mim? O pastor? Para a pastora Tassi? Para a pastora, não, está falando para quem? Para os membros, gente, para todos nós. E ele vai dizer assim, cadê o texto, gente? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, cada membro vai cooperar para o cuidado do outro membro. O que você tem feito para cooperar com o cuidado de um outro membro que faz parte, junto com você, do corpo de Cristo? Irmãos, são realidades que precisam balançar a gente. Aí a gente vai para a pergunta que eu estava querendo já fazer. Pastor, mas isso não é função do pastor, da liderança da igreja? Eu vou te mostrar qual que é, biblicamente, a função da liderança da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11 diz assim, e Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Esses são os dons ministeriais, irmãos.
Todos os membros do corpo de Cristo recebem dons espirituais, todos nós. Mas, em um dado momento, Deus separa uns para estes dons que são chamados ministeriais. E quando Deus separa o pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre, Ele o faz com um propósito, para que ele faça tudo no lugar dos outros. Amém? Para que ele seja o responsável em fazer o que os outros não querem fazer. Amém? Vamos ler o que é que foi chamado para fazer? Com vistas, com um propósito, com um objetivo, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o pastor vai trabalhar, o evangelista vai trabalhar, o apóstolo, o profeta vai trabalhar, o mestre vai trabalhar, para que os santos, quem são os santos? Somos nós, gente. Para que os santos sejam aperfeiçoados. Mas eles têm que ser aperfeiçoados para quê? Aí vem a pergunta. Beleza, o pastor está cuidando do irmão para aperfeiçoá-lo. Aperfeiçoá-lo com vistas a quê? E ele vai responder: para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os santos, todos nós, temos um serviço a desempenhar. Os pastores, mestres, obreiros, evangelistas, eles trabalham para aperfeiçoar os santos, para que os santos, que somos todos nós, desempenhemos o ministério da casa de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus. Todos participam. É a ideia rasa de um treinador, um técnico. Ele está ali e ele não vai chutar, não vai agarrar, não vai apitar, ele vai preparar a equipe, preparar o time, preparar os santos, aperfeiçoar. E aí, gente, vamos jogar, vamos trabalhar. E cada um na sua parte, e cada um na sua posição, e cada um dando o melhor de si como uma equipe, e no caso aqui, como um corpo. Portanto, meus queridos irmãos, me deixe desabafar. Pastor João, pastora Tássia e os demais obreiros não dão conta de cuidar de todas as crianças dos becinhos, branquinhos, que Deus vai colocar e já está colocando na nossa igreja. Todos nós fomos chamados para o desempenho da obra de Deus. O serviço foi dado aos santos. E nós, como igreja, fazendo um paralelo da igreja como uma mãe, foi chamada para isso. Ela nutre, ela gesta primeiro. É uma vida. Irmão, deixa eu pensar, junto com você aqui. Talvez você respondeu lá atrás: eu não gerei ninguém, pastor, para Deus. Como é que começa um processo, na maioria das vezes, de uma gestação? Começa por um desejo. Sim ou não? Sim ou não? E quando não começa assim, geralmente diz assim: está grávida? Misericórdia. Não estava planejado. Não foi sonhado. Pode acontecer. Mas geralmente é assim: o casal está ali, passou a lua de mel, e os dois estão ali no love, já viajaram, e já estão assim, bem, e desfrutando daqui a pouco eles olham para dentro de casa e dizem assim: está tão arrumada essa casa, tem nada fora do lugar, podia ter um bebê aqui, né? Silêncio, a gente podia arrumar uma confusão. Vamos ter um menino? Geralmente é assim.
Aqui, o profeta Eliseu está lá, o que é que a gente vai fazer, Geazi, com essa mulher que nos trata tão bem? Ela tem dinheiro, o marido dela é um empresário, tem riqueza, essa mulher precisa de nada, mas a gente precisa fazer alguma coisa por ela, vai ver o que é que ela precisa. Eu imagino o Geazi dando uma ida na casa da dona lá, e voltando, e aí, está faltando o quê? Nada, mulher tem tudo, mulher é rica, mas eu não vi cabeça de boneca, carro quebrado, não tem brinquedo na casa, não tem fralda, não tem nada, está tudo em ordem. Está faltando filho lá dentro. Então, vamos fazer que chegar um filho para ela. Irmãos, falta alguma coisa e o casal começa a dizer assim, a gente podia, né, pensar em um filho. E de repente, irmãos, aquilo começa a se tornar um sonho latente, vivo. A pessoa começa a desejar de fato aquilo. O que eu quero mostrar para você é que se você é um cristão e não sonha com aquele seu vizinho barulhento, que fica no final de semana, na hora que você vai tirar um cochilinho para vir para a igreja, e você não pensa assim, se esse cara fosse crente. Se você não pensa nisso, que esse som dure muito tempo perto da sua casa, que você fique incomodado. Se você não sonha com seus familiares, com seus amigos queridos, sendo homens e mulheres que vão entregar a vida a Jesus, irmão, está faltando alguma coisa. A gente começa com um desejo, e nesse desejo a gente começa a orar. Eu lembro que quando a gente estava no propósito de engravidar, a pastora ficou uns anos esperando, irmão, todas as noites antes de dormir, a gente orava. Eu pegava o óleo, ungia a barriga dela, vai vir, orando, até que veio. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente precisa querer. E eu quero te encorajar nessa noite a sair daqui pensando em alguém, e dizendo assim, eu quero que aquele amigo meu, aquele vizinho meu, eu quero que aquele camarada que estudou comigo lá no ensino médio, eu quero vê-lo crente, cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus. Irmão, sonhe com pessoas sendo geradas através da sua vida, sonhe com isso, ore por isso, clame a Deus por isso, e aproveita as oportunidades que Deus vai te dar. Mas eu quero dizer, irmãos, isso é só o primeiro passo. Quando esse filho nascer, não o abandone. Tome-o e diga assim, eu vou cuidar de você, eu vou te nutrir. Ei, irmão, eu te dou material, deixa eu te falar, olhe para mim. Eu te dou material, se é isso que você precisa. Te dou um livrinho assim, ó, aceitei Jesus, e agora? Está tudo lá, você vai ler com ele, e a gente vai ser abençoado, irmão. Mas não é desculpa para a gente dizer assim, não, eu não tenho condições. Você tem! Você pode! Você e eu devemos! Gere, nutra e cuide dessa pessoa. Até quando, pastor? Até que essa mesma pessoinha gere, nutra e cuide. Quando o nosso filho, a nossa filha, começa a dizer, eu vou casar, vou ter filho, e cuida do filho, a gente diz assim, papel, missão foi bem cumprida. A gente está lançando o exemplo, a semente, e assim a gente chegou aqui, sim ou não? Assim estamos aqui, porque a gente viveu esse processo, e de um para outro, de um para outro, de um para outro, ai, você aqui, alguém te gerou, alguém nutriu você, alguém cuidou de você, e você está aqui e pode fazer isso por outros. Eu queria orar com você nessa hora, eu queria orar com você, para Deus despertar em nós um desejo, para a gente sair daqui hoje. Olhe para mim, olhe para mim. Você pode pegar essa palavra e guardá-la naquela gavetinha chamada
mensagens esquecidas no domingo à noite. Você vai guardar ela e nunca mais vai lembrar dela. Ou você vai poder pegar essa mensagem e dizer assim: Deus, eu fui chamado, eu fui chamada para gerar. Eu fui chamada para nutrir quem eu gerei. E cuidar, a ponto de ver o filho gerando outro filho, para a glória de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Fecha seus olhos por um instante. Fecha seus olhos. Daqui a pouco a gente vai cantar. Mas eu queria que você pensasse em uma pessoa que você gostaria de estar dando a paz do Senhor para ele ainda esse ano. Eu queria que você lembrasse de alguém que você gostaria de dizer assim: paz do Senhor Jesus, meu irmão. Só que tem um detalhe: ele não é crente. Por isso mesmo, eu queria que você lembrasse dele. Lembrasse dela. Tem alguém? E eu queria que a gente fizesse uma breve oração por essa pessoa agora. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você venha gerar. Isso pode acontecer. E essa pessoa ir para uma outra igreja, aceitar Jesus em um outro lugar, e outras pessoas cuidarem dele. Pode acontecer. Deus tem os seus propósitos. Mas o normal é que a gente faça esse processo. Então eu queria que você pensasse em alguém. E fizesse uma oração: Deus, me dá a oportunidade de falar do Senhor. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Você não vai pregar sobre a sua igreja. Você não vai pregar sobre outra coisa. Você vai pregar Jesus. Pelo Evangelho. Lembra de uma pessoa. Pai, nós oramos. Imagens estão vindo à nossa mente. E nós gostaríamos de sinceramente clamar a Ti. Porque esse é o desejo do Teu coração. Foi por isso que o Senhor morreu naquela cruz. E se essa obra tivesse paralisado lá nos discípulos, nos 12, onde nós estaríamos hoje? Mas eles entenderam a missão, e eles geraram outras vidas, e geraram outros discípulos, e nutriram, e cuidaram. E o bastão está conosco nessa noite, está com a nossa geração. As gerações passadas cumpriram o propósito deles e passaram esse encargo, essa responsabilidade para a nossa geração. E eu quero orar. Deus, queremos gerar. Queremos esse ano ver vidas dizendo: Jesus, Tu és tudo para mim. Queremos ver vidas confessando a Ti como Senhor, saindo das garras de Satanás, do império das trevas, sendo arrancadas de lá, meu Deus, e caminhando na presença de Deus, e caminhando na luz do Senhor. Mas ao pedirmos isso, Deus, nós estamos, em outras palavras, nos comprometendo e dizendo: Deus, eu vou nutrir essa pessoa. Deus, eu vou cuidar dela. Deus, o Senhor nunca disse que ia ser fácil, que seria um trabalho tranquilo. O Senhor disse: olha, para ser discípulo, para começar, se você quiser ser discípulo, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O caminho do discipulado é um caminho radical. Não é um caminho para quem quer viver vida mansa e tranquila. É um caminho de renúncia. Então, Deus, nessa noite, eu oro junto com a Tua igreja nessa noite, Jesus. O Senhor mostrou um dia a mim berços nesse lugar. O Senhor já tem colocado vários berços aqui.
Várias pessoas que nasceram de novo, conheceram Jesus aqui nesse lugar. Mas eu creio que existem outros a serem colocados, não somente aqui, mas em outros lugares que servem o Senhor no reino do Senhor. Mas nós queremos fazer a parte que nos cabe. Nós queremos ser responsáveis com a nossa tarefa. Queremos gerar a Deus. Queremos gerar a Deus. Queremos gerar a Deus. Queremos ver filhos nascendo e dizendo: obrigado, porque você me apresentou Jesus. Nós abençoamos estas vidas que foram lembradas agora. E oramos por oportunidades. Em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus. Não, está fraco, irmão. Diga assim: Senhor Jesus, me habilite, me capacite a gerar vidas para o Senhor. Eu quero ser útil. Eu já cheguei na etapa de gerar outros. Diga: alguém me gerou, agora é a minha vez. Eu quero gerar, eu quero nutrir e eu quero cuidar, até que essas pessoas consigam gerar, consigam nutrir e consigam cuidar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você concorda com essa oração? Diz amém. Tem música aí? Vamos louvar o Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entregue pra seguir teus passos, a ti. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu te perguntar, tem alguém aqui hoje que gostaria de dar início na sua caminhada com Deus? Pastor, eu preciso aceitar Jesus.
Eu não estou te perguntando se você gostou da igreja. Eu não estou te perguntando se você gostou. Não, não, é Jesus. A caminhada tem um início, chama-se Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Começa por Ele, continua nele e termina nele. Então eu estou te perguntando aqui hoje, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você gostaria de caminhar com Ele? Pastor, como é que eu consigo? Isso daí, irmão, você vai ter a ajuda dos irmãos. Você não vai caminhar sozinho. Tem alguém que deseja começar essa caminhada com Deus? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Faz sinalzinho assim com sua mão, só para eu ver. Deus te abençoe, querido. Tem mais alguém que quer caminhar, começar a sua caminhada com Deus? Faz um sinalzinho assim, ó. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Tem mais alguém que deseja começar a sua caminhada com Deus? Deixa eu chamar vocês aqui. Vem cá, Manuel, vem com ele. Vem com ele, Manuel. Vem cá, Gustavo. Vem cá, isso. Tem mais alguém que quer começar essa caminhada com Deus? Vem cá aqui. Vem cá. Fica aqui, mamãe, com ele. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer começar a caminhada com Deus? Você quer Jesus, presta atenção. Isso daqui não é um convite, não é uma pergunta que tem a ver com a igreja. É Bron. Não, é fé em Jesus. A gente nasce de novo é pela fé. E a fé que nós temos é em Jesus, que deu a vida dele por você, por mim, por você. É uma caminhada. Jesus é o caminho, não é um estacionamento. É uma caminhada que vai durar até ele voltar. Então quero reforçar isso. Que não seja apenas um passo dado sem um pensamento. Eu quero andar com Jesus. Que seja esse o propósito de vocês. Agora, irmão, presta atenção. Nós falamos hoje aqui. Todos nós. Um dia fomos gerados. E alguém nutriu a gente e cuidou da gente. Esses irmãos, eu não sei onde eles moram. Se eles morarem longe, talvez fica difícil para a gente fazer isso. Mas se eles estiverem aqui pertinho da gente, não é possível que não tenha alguém que diga assim: eu vou cuidar do Gustavo. Você quer, Gustavo? Ô jovem, você fica me olhando aí, ó, já está a sua oportunidade, faz alguma coisa. Homem, viu, irmão? É que é um jovem do tamanho dele, porque se der qualquer problema, né, Gustavo? Tem que estar junto dele também um homem. Dizendo assim: ô irmão, vou caminhar com ele, vou saber o nome dele, vou orar com ele. Você quer? Porque se não quiser também a gente, não é? A gente só vai até onde a pessoa permite. Então olhe para esses irmãos. E eu vou dizer irmãos. Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a gente nasce, não é da carne, é do Espírito. A partir daquele momento a gente agora tem um Pai que é Deus. E tem irmãos. Amém, queridos? Eu estou fazendo esse apelo a você, jovem. Você, homem. Chega junto. Pega o telefone. Eu vou pedir para alguém, já tem o telefone deles, né? Já tem. Pegou. Mas eu quero pedir para alguém pegar o telefone deles e ligar para eles. Você vai saber que é alguém da igreja. Diz assim: aí, como é que você está? Como é que passou de domingo? Eu posso orar junto com você? Pastor, como é que discipula? Irmão, o que é discipulado? É vida na vida. Mas diz assim: aí, tudo bem? Está tudo bem com você? Eu queria orar com você. Seu nome é? Você mora onde? Quais são suas necessidades? Deixa eu orar com você. Está passando por um problema, vamos caminhar junto. Irmão, não tem fórmula, não tem receita mágica, é chegar junto. Se você quiser um material, eu te dou. Você lê, toda vez que você encontrar com ele, está lá: aceitei Jesus e agora? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu te dou. Mas eu te peço, irmão, não se omita. Amém? E eu queria um jovem que não fosse a Vitória. Não, pode ser o irmão Manuel, pode ser. Eu queria um homem aqui para ficar do lado dele. Um jovem rapaz. Irmão Manuel, fica do lado dele. Vamos orar por eles. Estenda suas mãos, vamos abençoá-los.
Jefferson e Gustavo, né? Gustavo. Vamos orar por eles? Santo Deus, nós abençoamos os nossos irmãos, o Jefferson e o Gustavo, que nessa noite não ouviram a voz do pastor, ouviram a voz do Espírito Santo, porque quem fala a igreja é o Espírito Santo, usando quem Ele quiser usar. Eu te peço que essa obra que hoje iniciou, foi o primeiro passo, essa obra permaneça, Senhor. Deus abençoe o Jefferson, enche ele da tua presença, Deus. Espírito Santo, enche o coração dele, arranca tudo que não vem do Senhor, tira as cargas, tira os fardos, em nome de Jesus Cristo, e que ele possa desfrutar nessa noite de um milagre, de uma alegria indizível no seu interior. Espírito Santo, também o Gustavo que está aqui, eu te peço, Jesus, enche a vida dele da tua presença, quebra as cadeias, faz uma obra, Senhor, que homens não podem fazer. Não é da carne, não é do sangue, é do Espírito. O vento sopra onde quer, e o vento está soprando aqui nessa noite. O vento sopra nesse lugar. Oh Deus, faz essa obra no Gustavo. Nós queremos declarar, Senhor, frutos com abundância na vida deles, no nome de Jesus. Vocês podem repetir comigo assim, Jefferson e Gustavo, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, me limpa por meio do teu sangue, porque nessa noite eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Me ensina a caminhar. Eu quero o Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem pode aplaudir Jesus? Pode descer, mas por favor, você vai pegar o número dele? Já tem. Ah, você estudou com ele, né? Você estudou com ele? E o número dele está com o pessoal de Boas-Vindas. Acompanhei ele lá na sala de Boas-Vindas. Tem um lanchinho lá, viu, Jefferson? Caprichado. Amém, queridos? Responsabilidade da igreja é assim. É muito fácil vir um culto domingo à noite. Uhul! Show! Sentei de um lado do irmão abençoado, orei, cantei. Ô Mateus, vem cá, Mateus. Mateus, vem cá, Mateus. É, tu mesmo, varão. Mateus, ele reconciliou com Jesus há uns domingos atrás. E eu queria estender isso ao Mateus também. Um jovem que vai ser carrapato na vida do Mateus. Vai ser bicho de pé. E ele não vai tirar esse bicho de pé. Vai te ligar, você vai dizer: não, sou crente de novo. É. Vem cá. Olha para o Mateus. Olha para o Mateus. Bonitão, hein? Mateus precisa de alguém, gente. Você quer isso, Mateus? Você quer? Quer mesmo? Quer um carrapato? Um jovem para pegar o número dele. Um jovem, gente. Gustavo. Pronto, já está aqui. Glória a Deus, é isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado, Gustavo. Deus abençoe, viu, Mateus? Deus abençoe, Gustavo. Já tem o número dele? Já tem? Beleza. Irmãos, eu não tive ninguém para fazer isso comigo. Eu comecei a pegar uns irmãos soltos na igreja, que não tinha ninguém também, e a gente foi Mowgli, o menino lobo, um criando o outro. Mas quando tem alguém é tão bom. Amém? Amém ou não? Os nossos visitantes, a sala já está pronta, preparada, tem café, tem bolo. Cadê os nomes dos irmãos? Está aí? Jefferson, por favor, irmão Manuel, acompanha o Jefferson. Tem a sala de boas-vindas, quem mais? Os nossos visitantes que foram apresentados, por favor. Maria Eduarda.
Por favor, acompanhe os nossos irmãos aqui. Cadê vocês que nos visitaram hoje, que foram apresentados aqui? A esposa, irmã perdão. Quem mais? Adeilde, né, irmã? Obrigado. Dá um abraço no pastor Domingos. Jefferson, mais quem? Vamos aplaudir a vida deles, irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Dê a mão quem está do seu lado. Talvez você está do lado de um Mogli, que está aí, ninguém cuidou dele. Ele tá, os anjos que estão dando trabalho aí tendo trabalho para cuidar dele. Talvez ele não teve ninguém para ajudá-lo. Pode acontecer, irmão. E você pode começar um discipulado com alguém que já está aí na caminhada. Está vendo o irmão sozinho, tem ninguém. Então, querido, se prontifique, comece a olhar para alguém. Um irmão, olha para o irmão, chega junto e diz assim: quem te discipula? Você diz assim: Jesus. Aí você sabe que ele é um Mogli. Tem ninguém que cuida dele. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, graças te damos por essa noite, Senhor, na tua casa, por esse tempo juntos. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações. Obrigado pelos momentos de oferta, de adoração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida que veio. Aqueles que nos visitaram, aqueles que deram o primeiro passo na caminhada com Deus. Obrigado por cada um que o Senhor está levantando nessa noite para nutrir, para cuidar. Eu te peço uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz. Que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Espera aí que não deu a bênção apostólica. Pastora Tássia vai dar a bênção apostólica e eu quero ir lá para a porta. Irmão, tem duas maneiras de você sair da igreja mais rápido e mais demorado. Se você quiser, não tiver pressa, você vai sair por aqui, porque eu vou estar ali e vou te dar um abraço. Se você estiver apressado, você sai por aqui e vaza, vai embora, está aqui do lado. Mas se você quiser um abraço, eu vou estar ali, faço questão de te abraçar, em nome de Jesus. Pastora. Amém. Levante suas mãos, querido. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que o amor e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, o teu povo, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.